Oscar vai mesmo se aposentar? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a pergunta e fala também sobre uma lista sugerida por Fabinho Soldado de reforços para o Corinthians em 2026 que foi rejeitada pela diretoria. Te conto ainda sobre uma redução nas cotas do Campeonato Paulista, Palmeiras e Flamengo preparando situações especiais para contar com atletas durante a data FIFA e pós-data FIFA. Tem também novidades sobre Neymar, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Internacional, Vasco, Mercado e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, uma sugestão. Que tal fazer parte do meu grupo do Telegram e receber as melhores dicas de apostas de graça? Ontem, por exemplo, mesmo sem jogos de futebol, a gente conseguiu forrar na NBA. Nessa quarta-feira tem jogo do Campeonato Brasileiro, partida atrasada entre Atlético Mineiro e Fortaleza, e eu já deixei uma dica bem legal para você. Para conferir é simples. Clica no link que está no comentário fixo ou na descrição do vídeo. Você vai ser direcionado para o meu grupo do Telegram, basta me seguir e já vai receber todas essas dicas e sugestões. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que a Lusa não se deu bem no sorteio do Campeonato Paulista de 2026. Torneio que terá um modelo bem diferente, não são mais grupos, e sim os times jogam numa espécie de Champions League. O modelo foi repatriado da Champions. Cada equipe faz 8 partidas contra adversários já definidos, e os 8 primeiros colocados na classificação geral, depois dessas 8 rodadas, vão para o mata-mata, os 2 últimos caem. Portuguesa enfrentará Palmeiras, São Paulo, Mirassol, Ponte Preta, Guarani, Velo Clube, Primavera e Capivariano. Bora falar agora sobre Alfredo Morelos. O atacante que pertence ao Santos e está emprestado ao Atlético Nacional não deve continuar por lá. O Atlético até gostaria de ficar com o Morelos, mas por empréstimo. E o Santos disse que só topa negociar o Morelos em definitivo. Bora falar também sobre Léo Condé. O técnico do Ceará é o único, fora do G5, a se manter desde a primeira rodada do Campeonato Nacional. Todos os times que não estão entre os 5 primeiros já trocaram o treinador, com exceção ao Ceará. Já Lucero, atacante do Fortaleza, deve deixar o clube no fim da temporada. Argentino de 33 anos de idade, é pretendido por Colo-Colo, Universidade de Chile e Universidade Católica. Quero contar também que 1.024 jogadores foram suspensos no maior escândalo de apostas no mundo. Isso tem acontecido lá no Campeonato Turco. Só para você entender, a lista inclui até jogadores da seleção turca. E a situação é tão grave, mas tão grave, que a federação suspendeu a terceira e quarta divisões por 2 semanas e decidiu abrir uma janela excepcional de transferências para que os clubes possam contar com jogadores. São tantos os atletas suspensos que há times da primeira e segunda divisão que não têm jogadores em campo suficientes para poder atuar. Hora de falar sobre o Vasco, que tem 6 jogadores emprestados. Será que algum deles pode ser reaproveitado por Fernando Diniz em 2026? Antes da resposta, bora apresentar os nomes. JP e Lucas Eduardo emprestados ao Avaí. Maxime Domingues jogando no Toronto, time da Major League Soccer no Canadá. Maicon, zagueiro no Curitiba. Esforça no Juventude, além de Alexander no Capital. Importante registrar que Maicon e Alexander têm contrato com o Vasco somente até dezembro, ou seja, ficam livres para decidirem seu futuro a partir do dia 1º de janeiro. Os demais têm contrato com o Vasco, mas não fazem parte dos planos do Fernando Diniz e do presidente Pedrinho, ou seja, o Vasco vai precisar encontrar novos interessados ou, quem sabe, até fechar a venda desses atletas para os clubes atuais. Bora falar agora sobre Vitão, o zagueiro do Internacional, foi mais uma vez alvo de proposta do Flamengo. Contato recente, o rubro-negro vê no Vitão alguém com enorme potencial. Atleta de só 25 anos de idade, muita categoria e recurso, mas a tendência é que o Vitão deixe o Internacional e vá jogar na Europa no fim dessa temporada. Negociações têm avançado, o Internacional precisa da venda, até por conta da questão financeira, e deve fechar um acordo por algo na casa dos 10 milhões de euros, estamos falando de 62 milhões de reais. O Inter tem 80% dos direitos econômicos e fica com 8 milhões de euros. O Flamengo até consegue chegar a tais valores, mas, por o Internacional, é mais negócio vender o Vitão,
pro exterior, para a Europa, do que para um rival brasileiro. Flamengo e Inter têm se desentendido por conta de uma dívida que o Colorado tem com o Flamengo referente à compra do Thiago Maia. Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo já está na busca por um novo CEO. Bruno Mussi, você já se sabe, anunciou sua saída do clube no fim dessa temporada. O Bruno havia chegado ao Atlético, primeiro para cuidar da Arena MRV, depois, em 2022, se tornou o CEO do Atlético. A decisão de sair foi dele, mas dá para dizer que a família Menin também não ficou super chateada ou triste. Em relação ao substituto, quero contar que no ano passado houve uma proposta oficial do Atlético a Marcelo Paz, que é CEO do Fortaleza. Na oportunidade, o Marcelo até conversou com amigos próximos para avaliar prós e contras antes de tomar a decisão de permanecer no Fortaleza. Não tenho a informação se houve um novo contato do Galo com o Marcelo Paz, mas posso assegurar que a realidade do Paz hoje no Fortaleza é completamente diferente. Primeiro porque seu contrato se encerra em 31 de dezembro. Depois porque o time deve ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro e a pressão em cima do Marcelo Paz é gigante. Tá? Pessoas próximas, o próprio Marcelo já havia admitido a intenção de não ficar para a próxima temporada para que o Fortaleza pudesse buscar um novo homem forte do departamento de futebol. Nesse contexto, em caso de proposta do Galo, dá para imaginar que a coisa possa avançar. Sigo sem ter a confirmação de se o Atlético já fechou ou não um substituto para o Bruno Mussi. Você gostaria que o Marcelo Paz fosse o CEO do Atlético? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Cruzeiro, que quer um reajuste em caso de troca no patrocínio Master. Samuel Venâncio, meu parceiro, contou que o Cruzeiro pode ter uma troca de patrocínio Master, mas não seria uma grande troca. A Betfair daria lugar à Bet Nacional, ambas empresas têm o mesmo dono e fazem parte do mesmo segmento. O Cruzeiro até concorda com a troca, mas exige uma compensação financeira maior, até porque o contrato atual do Cruzeiro está bem defasado em relação aos rivais. Raposa tem só o 12º maior patrocínio Master do país, 40 milhões de reais. O Atlético Mineiro, seu grande rival, ganha 60 milhões de reais da H2Bet, são 20 milhões de reais de diferença. Separei aqui alguns dos valores dos times que mais ganham com patrocínio Master para você entender como o Cruzeiro ficou para trás da concorrência. O Flamengo fatura 268 milhões, Corinthians 103 milhões, Palmeiras 100 milhões, São Paulo 78 milhões. Ainda temos o Galo com 60 milhões, Botafogo 55, Santos 52 milhões e meio, Fluminense com 52, Grêmio e Internacional com 50, aí aparece o Vasco em 11º com 47 e o Cruzeiro com 40 milhões. O Vasco também é da Betfair e também pode trocar patrocínio para a Bet Nacional, mas assim como o Cruzeiro exige uma bolada para que esse acordo saia do papel a partir de 1º de janeiro de 2026. Hora de falar sobre Neymar da Arábia Saudita. Vem a notícia de que o Al Hilal, clube que detinha os direitos econômicos do Neymar, ficou muito contente com a saída dele. Primeiro porque já não acreditava e nem confiava no jogador brasileiro. Depois por conta de uma economia de 110 milhões de reais. Parte da economia se deu pela rescisão do contrato de forma antecipada, a 5 meses do fim, outra parte por conta de multas, dos mais variados motivos, entre eles por causa de atrasos cometidos pelo jogador brasileiro. 110 milhões de reais, para mim, para você e para qualquer um, seria bastante grana, mas vale a lembrança de que o Neymar assinou um contrato de 2 anos com o Al Hilal para faturar 1 bilhão e 700 milhões de reais. Se a economia foi de 110 milhões, dá para dizer que o Neymar embolsou 1 bilhão e 600 milhões em 2 anos, ou 800 milhões de reais por temporada, cifras próximas a 70 milhões de reais por mês. Tudo isso em troca de quase nada. É que o Neymar fez apenas 7 partidas com a camisa do Al Hilal, 1 gol marcado e 2 assistências, o pior negócio da história, do Al Hilal e talvez do mundo. Até porque, além de toda essa grana com salários, direitos de imagem e luvas, o Al Hilal desembolsou 90 milhões de euros para contratar o Neymar do PSG. Hora de falar sobre o Flamengo, que decidiu fretar voos, no plural, para ter seus convocados na partida contra o Fluminense, jogo marcado para o dia 19, logo depois da data FIFA tem Fla-Flu. E a ideia é que 5
dos 7 jogadores convocados estejam à disposição do técnico Felipe Luiz. Bora aos números, ou aos nomes. Varela, Matias Vinha, Arrascaeta, Carrascal e Plata devem ficar à disposição e só não jogam se estiverem muito cansados. A estratégia do Flamengo é fretar voos para que jogadores da seleção do Uruguai, o Varela, o Matias Vinha e o Arrascaeta, da seleção colombiana, Carrascal, e da seleção equatoriana, Plata, estejam à disposição. Repito, o departamento médico é que vai definir se esses caras podem ou não jogar. Se eles tiverem atuado por suas seleções e estiverem muito cansados, serão vetados. Mas a ideia é criar uma estrutura para que o Flamengo possa contar com esses jogadores. Os únicos que já se sabe que não serão aproveitados, Danilo e Alexandro. Atletas convocados para a seleção brasileira vão estar na Europa, deslocamento maior, e para completar, jogadores mais veteranos. Existe uma preocupação grande em não colocá-los no estresse de jogos que poderia desencadear em lesões. Só para completar em relação ao Fla, registrar que Pedro deve voltar a treinar com bola na próxima semana. Centroavante que havia sofrido uma fratura no antebraço, sua colocação, sua participação na final da Libertadores era tratada como dúvida. Se confirmada a volta dele aos treinos com bola na semana que vem, aí dá para cravar que o Pedro estará à disposição. Ele tem feito atividades físicas sem bola com com uma imobilização bem grande. A partir da próxima semana, essa imobilização será bem menor, apenas na parte do antebraço. O cotovelo vai estar livre para que ele possa fazer uma movimentação maior. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que fará o possível e o impossível para ter Flaco Lopes na partida contra o Santos, marcada para sábado. O Palmeiras tem todos os problemas do mundo para montar seu time nesse clássico na Vila Belmiro, jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, e a partida se tornou ainda mais importante com a derrota ao Alviverde contra o Mirassol. A diferença do Palmeiras para o Flamengo foi para 0 pontos. E o Palmeiras só está à frente do Flamengo pelo número de vitórias. Diante desse cenário, e com as ausências de Vitor Roque, convocado para a seleção, Facundo Torres, Ramon Sousa, convocados para suas seleções, e Alan machucado, a ideia do Palmeiras é fretar um voo da Leila Pereira para ir buscar o Flaco Lopes. O Flaco foi convocado pela seleção argentina e disputa na sexta-feira o único amistoso dessa data FIFA que a Argentina fará, jogo contra Angola no país africano. A Leila está disponibilizando um avião que vai buscar o Flaco na sexta-noite. Ele desembarca no Brasil no sábado pela manhã, vai direto para Vila Belmiro e deve se colocar à disposição. Se o Flaco Lopes tiver jogado no amistoso contra Angola, fizer 90 minutos, a tendência é que ele não jogue tantos minutos contra o Santos. Caso o Flaco seja opção de banco de reservas, a ideia do Abel Ferreira é que o atacante argentino possa começar a partida contra o Peixe. Esse jogo é tratado como absolutamente decisivo. Só para completar em relação ao Verdão, muita gente especulando que o Naves, zagueiro que pertence ao Palmeiras e emprestado ao Alverca, já despertou o interesse de clubes grandes de Portugal. Na manhã dessa quarta-feira, conversei com o empresário dele, o Diogo Silva, que admitiu e festejou a boa fase do Naves com a camisa do Alverca, mas assegurou que não existem propostas. Hora de falar sobre o São Paulo. Oscar deve se aposentar. O meio atacante de 34 anos de idade, que passou mal durante testes físicos nessa terça-feira, precisou ser levado ao Hospital Albert Einstein e passou por uma cirurgia de cateterismo. A situação é estável, mas sua família faz enorme pressão para que Oscar não jogue mais futebol. Foi a segunda intercorrência, o segundo problema do Oscar cardíaco nas últimas semanas. A primeira intercorrência, a primeira alteração havia se dado quando ele fraturou as costelas. Por opção do Oscar, o caso não foi divulgado para a imprensa, mas o Oscar passou a ser observado muito de perto, acompanhado pelo Departamento Médico do São Paulo. Nessa terça-feira, já de olho na temporada de 2026, todos os jogadores do São Paulo passaram por uma bateria de exames tradicionais no início de temporada. E o Oscar sentiu muita dificuldade enquanto fazia testes físicos, tendo inclusive perdido a consciência por alguns segundos. No mesmo momento foi levado ao Hospital Albert Einstein para uma bateria de exames, foi levado para a UTI e a pressão da esposa, dos filhos e dos pais, da mãe do Oscar, o pai já morreu, é de que ele não jogue mais futebol. Atleta cujo contrato no São Paulo só se encerra em dezembro de 2027 e que custa R$2.300.000 por mês. Tudo leva a crer que o Oscar não jogue mais futebol, nem pelo São Paulo, nem por qualquer outro clube,
prejuízo para o São Paulo, que perde um jogador super importante, mas causa um enorme alívio na folha salarial. Hora de falar sobre o Corinthians, formação curiosa. Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol do Timão e que vive as últimas semanas à frente do clube, apresentou uma lista de reforços para a diretoria, possíveis nomes que poderiam ser contratados para o próximo ano. Mas, de acordo com o Samir Carvalho, setorista do Corinthians e dono de um canal que cobre o Timão aqui no YouTube, a lista foi rejeitada pelo presidente Osmar Stabile e por seus pares. Tudo porque os nomes, de acordo com a apuração, estariam completamente fora da realidade financeira do Corinthians. Vale a lembrança de que o Timão já tem 2 condenações na FIFA e outras 4 estão a caminho. Hoje, para que o Corinthians volte a contratar atletas, ele precisa juntar mais ou menos 85 milhões. Quando todas as outras condenações também se tornarem reais, haverá uma necessidade de investimento de 125 milhões de reais, possivelmente à vista, para que o Timão possa, enfim, voltar a contratar. Diante desse custo gigantesco, dá para imaginar reforços pontuais e baratos no Timão. Dorival Júnior chegou a dizer que cogita até que não existam reforços para o Corinthians de 2026. Parece que o Fabinho Soldado deu mais um deslize. E a relação dele com dirigentes do Timão, que já não é das melhores por conta do seu custo, quase 400 mil mensais, além da relação com Augusto, ficou ainda pior. Bora falar agora sobre o Campeonato Paulista. Nessa terça-feira, a Federação reuniu clubes e imprensa para anunciar o formato do Paulistão de 2026. E quero contar que os times terão uma redução de 25% da cota do Paulistão. Até a temporada de 2025, os grandes, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, tinham 44 milhões de reais de cota de participação, disparada a maior do futebol brasileiro. Os demais clubes que disputam a Série A1 do Paulista recebem valores proporcionais ao tempo em que eles estão na primeira divisão, partindo de 10 milhões de reais para 11, 12, 13. Quanto mais tempo na primeira divisão, maior a sua cota de participação. Pois bem, por conta da redução no número de datas, o Campeonato Paulista cai de 16 para 11 datas, houve a necessidade de uma redução em 25% das receitas. Então, Corinthians, Palmeiras e São Paulo e Santos, que tinham direito a 44 milhões de reais até o campeonato desse ano, vão ganhar 33 milhões de reais. É importante dizer também, ou ainda, que a federação negocia e busca uma empresa que queira comprar os name rights do campeonato. Se essa venda acontecer, parte da grana será destinada aos clubes, reduzindo essa perda de 25% das receitas com a participação no campeonato. Ainda assim, com 33 milhões de reais para os grandes e algo na casa de 7 a 8 milhões de reais para os demais times, dá para dizer que o Campeonato Paulista tem de longe a maior receita do futebol nacional. Só para completar, pelo menos em relação a estaduais, tá? Só para completar, contar que na temporada de 2025 o Corinthians, como campeão paulista, levou 54 milhões de reais. Foram 44 milhões de cota, 5 milhões pelo título e outros 5 milhões em ações de marketing. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia.